com o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Nós vamos hoje aprender com o legado que ficou para as gerações do cristianismo, um legado que foi presenteado a nós pela primeira igreja constituída por gentios. Eu estou falando da igreja de Antioquia da Síria. Nós vamos aprender hoje observando o modelo construído por aquela importante igreja, que se tornou a segunda capital do cristianismo e segunda capital das missões. A partir da igreja de Antioquia, se configurou lindos projetos missionários e de plantios de igrejas em outras regiões. Então, Deus seja louvado por esse legado que ficou para nós. Vamos ler Atos capítulo 13, versículo 2, o texto que é o nosso conhecido texto áureo. Vamos ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vamos para a nossa verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Querido professor, queridos e caríssimos alunos, é importante refletirmos que hoje nós temos muitos recursos que nos auxiliam, que nos assessoram. Eu estou utilizando nesse momento um recurso, me utilizando de equipamentos de mídia, equipamentos voltados para comunicação, são recursos importantes. Mas quando nós olhamos para a igreja, uma igreja formada por leigos, a igreja de Antioquia, nós percebemos que nenhum desses recursos atuais pode jamais ofuscar ou substituir a operação do Espírito Santo. Nós temos uma igreja ali que orava, que jejuava, e o Espírito Santo de Deus apontava os rumos e os destinos que aquela igreja devia tomar. Então esse modelo fica como legado para nós e nós precisamos considerá-lo com muito temor, com muita reverência e copiar e aplicar na prática nos nossos dias atuais. Eu convido a você, caro estudante, a ler comigo Atos capítulo 13, é parte da nossa leitura bíblica em classe. Os 5 primeiros versículos, a palavra de Deus nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Vamos para o nosso primeiro tópico, meus queridos irmãos. A igreja de Antioquia, natureza e características. É importante destacarmos que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos aí 2 Antioquias, e nós estamos falando de Antioquia da Síria. Esta cidade atualmente ela fica no sul da Turquia. Nos tempos bíblicos, no período de Atos dos Apóstolos, a população daquela cidade era de cerca de 500.000 de habitantes. 500.000 habitantes estavam ali em Antioquia da Síria. Era um importante centro, era uma região de miscigenação racial e cultural. Tinham povos de muitas regiões, era um centro econômico de destaque e ali nasceu uma igreja cristã. O livro de Atos dos Apóstolos faz a transição do foco de Jerusalém para Antioquia. Gradativamente o foco das missões vai mudando para Antioquia. Jerusalém não perde a sua importância como berço do cristianismo, a sua importância histórica, cultural, mas na historicidade da igreja primitiva nós percebemos que há uma transição e o foco das missões passa para a igreja de Antioquia da Síria. O outro detalhe é que essa igreja de Antioquia ela não é uma igreja gerada pelos clérigos, pelos apóstolos de então.
é uma igreja plantada por leigos, por gentios convertidos, por pessoas simples que começaram a pregar o evangelho movidas pela ação do Espírito Santo. E essa igreja cresceu, se tornou uma igreja pujante e o trabalho dela alcançou outras regiões. Por isso, o modelo de Antioquia é um modelo missionário que nós precisamos sempre ter em mente. Queridos, essa cidade ficava a cerca de 400 quilômetros de Jerusalém. Mas os cristãos que ali plantaram esta igreja, eles não perderam o modelo gerado pelo Espírito Santo. Era uma igreja envolvente, eram líderes envolvidos e envolventes. E um observador foi destacado, Barnabé, foi enviado de Jerusalém para Antioquia para conferir in loco o que estava acontecendo. Vamos ler um texto sagrado em Atos capítulo 11, versículos 22 e 23. Leiamos. E chegou a fama destas coisas. Que fama? Que coisas? O movimento espiritual que estava acontecendo em Antioquia. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, de fato, era um homem da consolação. Era um obreiro da igreja sede que não tinha soberba. Era um obreiro amoroso com as igrejas recém-plantadas. Certamente, nem todos os costumes de Jerusalém estavam sendo observados ali. Haviam pessoas de diferentes nacionalidades. Mas o missionário de Deus, o Barnabé, o líder que foi observar, não censurou aqueles cristãos que tinham implantado aquela igreja. Pelo contrário, ele exortou que eles permanecessem com firmeza de coração na presença do Senhor. A igreja de Antioquia ela é um modelo tão admirável que no versículo 26 do capítulo 11, ao registro bíblico, que foi exatamente em Antioquia da Síria que os crentes, os discípulos de Jesus, pela primeira vez foram chamados de cristãos. É compreensível na maioria dos estudiosos que esse título não foi, em primeiro momento, um título honroso, era uma forma de blasfemar, de criticá-los. Porém, com o passar dos tempos, se tornou um título honroso, pois cristão é sinônimo de alguém que imita o seu mestre, que reproduz no seu comportamento e na sua vida o padrão de vida apresentado pelo seu mestre, no caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Os irmãos que me ouvem em aulas de teologia, EBD ou pregações, já ouviram eu citar este exemplo, que é possível que doutores e profetas vivam de forma convergente. Existe um espírito de divisão dentro de alguns movimentos e esse espírito de divisão tenta adentrar os arraiais do pentecostalismo clássico e nós precisamos ter equilíbrio e sabedoria e aprender com o modelo dessa igreja que nós estamos estudando, que não precisamos nos dividir. Existem pessoas que são dadas aos dons, que se aplicam aos movimentos de oração, jejum, profecia, revelação, outros que se aplicam exclusivamente à questão da ortodoxia, da teologia, e existe um conflito, muitas das vezes, uma guerra, aonde os profetas atacam os doutores atacam os profetas e não há uma convergência. A igreja de Antioquia apresenta doutores e profetas, pessoas que tinham essa convergência no mesmo ambiente. Eram doutores, mas também eram profetas. Tinham a teologia, mas também tinham o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração. Era a luz da ortodoxia na mente e o fervor pentecostal no coração. Então, Antioquia nos apresenta esse modelo ideal. Você que é um teólogo, pesquisador, aplicado à doutrina, você não precisa e não deve, de forma nenhuma, se desvencilhar da oração, do jejum, do avivamento. Você deve buscar o fogo do Espírito Santo. Você que tem os dons espirituais não pode, em hipótese alguma, ignorar o ensino da palavra, o ensino sistemático. A igreja de Antioquia é um modelo missionário nobre e admirável, porque ali profetas
eram doutores, doutores eram profetas, e esses fatores viviam em total convergência. Nós temos na igreja de Antioquia a profecia proclamativa, que é a pregação da palavra, pregação expositiva. E nós temos na igreja de Antioquia também a profecia preditiva. Os dons espirituais se manifestavam ali. Quando nós olhamos para esta igreja, outro fator importante é a unidade de pessoas tão diferentes. Nós temos aqui nessa igreja Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu. Esses dois últimos que citei, eles eram africanos, pessoas que possuíam aspectos físicos e culturais bem diferentes de Barnabé e dos demais que estavam naquela igreja. Nós temos Manaém. Manaém era irmão de criação de Herodes, o tetrarca. Aquele Herodes que foi no período dele que João Batista foi executado. Uma pessoa que poderia ser vista como suspeita, sua presença poderia ser rejeitada, mas ele foi recebido, foi discipulado e era um profeta e um doutor daquela igreja. E nós temos também, quem sabe aqui, o novo convertido, o mais novo na fé, o Saulo, que posteriormente seria um missionário transcultural, o homem que formou o arcabouço doutrinário da igreja do Novo Testamento. Então, nós temos a igreja de Antioquia um modelo extraordinário. Pessoas tão diferentes convivendo no mesmo ambiente para a glória do mesmo Deus. Ainda nesse segundo tópico, o pastor Wagner Gabi faz uma menção que essa igreja, ela possuía uma liderança servidora. O texto diz, e servindo eles, é só você ler Atos capítulo 13, e servindo eles eram líderes, mas a sua posição não os impedia de serem servos. Por isso que Barnabé, que foi apenas um supervisor, era apenas um observador daquela igreja, se tornou um membro daquela igreja. Ele não volta mais para a sede, ele não volta para Jerusalém, ele fica em Antioquia, ele se estabelece ali, ele leva Saulo para Antioquia e ali eles fazem um trabalho extraordinário e dali vão para a obra missionária. Vamos para a nossa conclusão. O terceiro tópico nos diz o seguinte, o serviço de missões. Na igreja de Antioquia se principia as missões cristãs. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, vai em direção ao desconhecido para fazer um trabalho de plantio de igrejas, arriscando a sua própria vida em causas naturais, em perigos de violência. Muitos fatores tentaram detê-los, mas os crentes que saíram da igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, cumpriram o seu roteiro. Você pode ler, querido professor e querido estudante, Atos 13 e 14, e você vai ver a riqueza de detalhes desse trabalho tão extraordinário. Quero destacar também que esses crentes de Antioquia, eles imprimiram um modelo que deve ser copiado pelos missionários. Paulo e Barnabé completam o seu roteiro e vão a Jerusalém. Eles respeitam a historicidade de Jerusalém, a importância da igreja de Jerusalém. E ali eles apresentam o relatório da sua viagem. Aqui, meu caro professor, é importante você destacar aos seus alunos que a Bíblia Sagrada não apresenta um modelo de missionários independentes. Missionários que não têm pastor, não têm supervisores, não têm base de envio e não prestam contas com ninguém. Missionários que não têm um pastor presidente, não têm uma igreja onde eles vão todo mês tomar a sua Santa Ceia. Os supostos missionários que dizem, eu dou conta da minha vida e do meu trabalho somente para Deus. Esse modelo de missões não é apoiado pela Bíblia Sagrada. Paulo e Barnabé, expoentes das missões do cristianismo no primeiro século. Eles fazem um trabalho em Atos capítulo 13, capítulo 14, mas eles voltam a Jerusalém e dão o relatório da sua viagem. Confira comigo Atos capítulo 14, versículos 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé.
e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Bendito seja Deus para sempre. Vamos fazer a obra de Deus, a obra missionária, com equilíbrio, com respeito, com reverência, com temor, com espiritualidade. A palavra de Deus nos mostra uma luz de esperança. Não desanime. A palavra de Deus nos assegura em Salmos 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Muito obrigado a você que permaneceu comigo até esse momento, aprendendo da preciosa palavra de Deus. Esse é o nosso tempo, é a nossa vez. Deus conta conosco para uma obra extraordinária. A gente se encontra semana que vem para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.